Olá, boa noite a todos e todas, professoras, professores, gestores escolares, equipes técnicas das secretarias de educação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais esta live, uma iniciativa do Instituto Reúna, em parceria com o Instituto Gesto, para apresentar uma iniciativa de recomposição de matemática, o avançar para uma matemática engajadora. Esta é a segunda live desta série. A primeira aconteceu ontem e ela falava de resolução de problemas na recomposição de aprendizagens de matemática. Se você perdeu, não deixe de assistir. Ela está disponível no canal do YouTube do Instituto Reúna. Veja lá, aproveite, assine o nosso canal do YouTube, siga o Instituto Reúna nas nossas redes sociais. Vai lá, curte essa live, compartilhe agora com seus amigos nas suas redes sociais para que mais gente esteja conosco assistindo a live de hoje, que vai falar sobre o pensamento algébrico, a álgebra, na recomposição de aprendizagens de matemática. Eu sou Kátia Smolli, CEO do Instituto Reúna, doutora e mestre em Educação Matemática, fui professora de matemática da Rede Pública Estadual de São Paulo, fui secretária de Educação Básica do Ministério da Educação lá em 2018. Hoje, além de ser CEO do Instituto Reúna, eu também sou parte do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, que, aliás, deixo aqui minha homenagem, completa hoje 60 anos da sua existência. E para conversar conosco hoje sobre esse tema tão importante da álgebra, nós vamos trazer aqui a querida Cristiane Chica, que é mestre em ciências pela ECA USP, mestre em artes cênicas, né, Cris? Acho que eu vou pedir para a Mari... Ciências da comunicação. Acho que a Mari tirou a apresentação um pouquinho antes, eu queria fazer, pedir para ela por lá. A Cris é mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Arte da ECA USP, especialista em Tecnologias da Educação pela PUC do Rio Grande do Sul, graduada em Matemática pela PUC, São Paulo, em licenciatura e bacharelado. Ela tem muita experiência na área de educação, já escreveu muito material, ela hoje é diretora do Grupo Matema. E, Cris, eu nunca deixo de falar, porque isso para mim é um orgulho. A Cris foi minha aluna no ensino médio, né, Cris? Para comprovar que eu fui professora de matemática. Cris, eu vou fazer minha audiodescrição e aí eu já passo para você dar uma boa noite aqui para o grupo. E aí você já faz a sua audiodescrição e aí eu encaminho como é que vai ser a nossa live de hoje. Então, gente, eu sou uma mulher branca, uso óculos, estou aqui falando na minha casa, hoje estou aqui com uma roupa roxa, né? E estou falando na minha casa com uma estante de livros atrás, como uma boa professora de matemática que adora livros, tem o cabelinho curto. E já estou passando, então, Cris, bem-vinda para o seu boa noite para esse grupo e para a sua audiodescrição. Boa noite a todos, a todas, professoras, professores, coordenadores, gestores que estão conosco nessa noite. É um prazer estar aqui, agradecer aí a oportunidade ao Instituto Reúna, né, para a gente falar daquilo que a gente mais gosta, de matemática, e hoje um tema bastante instigante, né, que é falar sobre álgebra. Bom, eu também sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho, na altura liso, na altura dos ombros, estou com uma blusa alaranjada, com coraçõezinhos brancos, algumas florzinhas. Também estou no ambiente da minha casa hoje, num escritório, atrás de mim também uma estante com livros e ali alguns objetos também de decoração. Cris, nós já temos aqui muitas pessoas de muitos lugares do Brasil, então vou pedir para vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando,
para que vocês se identifiquem no chat, digam de onde vocês são, depois nós vamos contar um pouco, já tem gente aqui do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, já temos gente do Rio de Janeiro, olha, de muitos lugares, do Acre, veja você que nós já estamos longe, né? Mas eles vão se identificando, depois da sua fala, nós vamos trazer, eu trago aqui de onde eles são. Pessoal, eu vou fazer uma fala introdutória, contando um pouco para vocês dessa iniciativa do Avançar para uma Matemática Engajadora, e aí vou passar a fala para a Cristiane. A Cristiane, então, vai trazer a perspectiva da álgebra no Avançar e um pouquinho mais, né, trazendo a contribuição da álgebra, da visão da álgebra para a recomposição de aprendizagens, como é que, então, a gente cuida dessa perspectiva da álgebra na recomposição de aprendizagens. E aí, enquanto ela fala, eu vou pedir para vocês deixarem os seus comentários no chat, porque o nosso time, seus comentários e as suas perguntas, porque o nosso time vai coletar essas perguntas e depois nós vamos aqui fazendo uma curadoria, juntando, e aí, no final da fala da Cris, a fala dela vai durar de 30 a 35 minutos, nós vamos voltar e vamos fazer aqui um bate-papo sobre os comentários e as perguntas. É bem importante que vocês deixem as perguntas e os comentários, não só para hoje, mas porque também nós temos uma live ainda amanhã, que vai trazer a perspectiva, vai adentrar um pouco mais nas questões de planejamento, das ações mais integradas dessa visão do todo, da recomposição de aprendizagens da matemática, e porque ontem, Cris, a live com a Marinês, ela foi tão instigante que ela já deu para nós ideias de continuidade, então, muito provavelmente, vamos ainda fazer mais uma ou duas lives entre o final de agosto e o comecinho de setembro. Então, não deixem, pessoal, de aproveitar a presença da Cris e trazer aqui as perguntas que vocês quiserem fazer. Cris, vou pedir licença um minutinho, vamos fazer aqui essa introdução, e aí voltamos, então, para falar sobre a álgebra. Gente, o Avançar, ele nasce de uma iniciativa que está colocando no centro uma perspectiva que vai juntando muitas coisas, né? Desde a ideia de que, apesar de as ações de saúde, a vacina, terem feito com que nós tivéssemos bastante segurança sanitária já para ter a Covid, né, a pandemia da Covid e até os sintomas, a própria doença sob controle do ponto de vista sanitário e até da preservação da saúde, ali no controle pelos médicos, por nós mesmos, retomamos boa parte já da nossa vida normal e já estamos convivendo ali quase como convivemos com uma gripe. Isso não aconteceu de fato no que diz respeito à educação, especialmente para a aprendizagem. Então, quando nós vamos ouvir pelas pesquisas o que ainda os professores trazem como desafios na sala de aula, ou quando ouvimos as secretarias de educação e as escolas falando a respeito dos grandes desafios atuais para a educação, nós vamos ver que o desinteresse dos estudantes e a defasagem de aprendizagens é um ponto muito central para os professores, né? Nós vamos ver que, para 28% dos professores que têm sido entrevistados, quando se pergunta, então, a eles, né, que está te desafiando muito, eles falam da defasagem. É claro que eles falam também do desinteresse e da indisciplina, porque isso também é uma realidade, mas existem outras pesquisas que mostram que essas coisas estão muito interligadas, né? Quando eu fiz o meu doutorado, eu pesquisei
um autor que falava a respeito da inteligência criadora. E um ponto muito interessante desse autor, o José Antônio Marina, é que ele fala a respeito do fenômeno da atenção. E, claro, por consequência da desatenção. E ele diz que a nossa inteligência ela é muito capaz de prestar atenção em coisas que lhe interessam. E quando é que nós nos desligamos? Quando é que nós nos desinteressamos? Quando nós não estamos aprendendo alguma coisa. Então, o fenômeno da desatenção, do desinteresse, não é só uma questão de falta de educação no sentido do comportamento. Ele tem muito a ver com a não aprendizagem. Se eu estou ali na escola e não estou aprendendo, eu me desinteresso, não necessariamente porque eu sou mal educado, ou porque eu sou rebelde, ou porque eu sou um jovem sem futuro. Não, é porque eu estou desconectado do conhecimento, é porque eu estou desconectado daquilo que deveria estar prendendo a minha atenção. Então, o fenômeno da defasagem escolar é muito causador da indisciplina. Por isso, corrigir as distorções de aprendizagem, ajudar os estudantes a superarem as suas defasagens, é muito importante. Nós vamos ver já que, para as próprias redes, isso também é um desafio. Mas, se nós olharmos o próximo slide, nós vamos ver que, se nós não vamos atuando para corrigir essas desigualdades educacionais, especialmente se nós não vamos criando ações muito organizadas para fazer com que os alunos recomponham as aprendizagens, corrijam essas defasagens, alcancem as aprendizagens essenciais, é muito difícil que eles superem essas defasagens ao longo do tempo. Então, retomar aquilo que eles não sabem, quanto mais vai passando o tempo, mais difícil é, né? Ajustar o conhecimento que eles não alcançam num ano com o que eles precisam alcançar no ano seguinte é dificílimo para eles, especialmente em matemática, e difícil também para o professor, porque, por exemplo, se eu sou um estudante hoje do 4º ano do ensino fundamental, muito provavelmente eu estou carregando alguns desconhecimentos de coisas que eu deveria ter aprendido no 2º e no 3º ano do ensino fundamental, que eu não aprendi em função da pandemia. Já vai ser difícil para quem dá aula no 4º ano conseguir ensinar tudo do 4º ano, que é esse pedacinho branco, e mais tudo que eu preciso ensinar do que ele não aprendeu no 2º e no 3º ano. Só que, se eu não conseguir fazer esse ajuste, quando chegar no 5º, ele já traz o 2º, o 3º, o 4º e mais tudo do 5º. Então, você começa a unir 2 desafios. O desafio do estudante, que vai começando a ter cada vez mais dificuldade para alcançar a aprendizagem certa na idade certa, e o desafio do professor, da professora, que precisa ensinar aquilo que é da série e ajudar o estudante a continuar estudando, a continuar aprendendo o que é da série e mais tudo que ele não aprendeu nos anos anteriores. Então, em anos sem pandemia, o currículo precisa ser garantido ao máximo para os estudantes, para que ele aprenda, esteja na escola e aprenda o que é certo na idade certa. E aí, nós já temos muitos mecanismos, né? Temos a Base Nacional Comum Curricular,
temos os currículos referenciais de cada estado, de cada município, fazemos bons planejamentos, organizamos com avaliação, e se os estudantes não aprenderam, o que nós fazemos? Nós nos organizamos para fazer recuperação. Eu dei as aulas, dei um mês de aula, os alunos não aprenderam, eu avaliei que eles não estavam aprendendo, faço um reforço, uma recuperação, pode ser na própria aula, pode ser numa semana, pode ser no turno invertido. Ocorre que nós não estamos vivendo essa situação. Os nossos alunos não passaram por um mês de aulas dadas com algumas aprendizagens não feitas. Em alguns lugares do Brasil, nós ficamos, em média, o Brasil ficou 700 dias sem aula. Em média, mais de 5 milhões de estudantes ficaram sem acesso nenhum a atividade nenhuma durante esse período, e não necessariamente porque a escola não se organizou, porque a rede foi desorganizada, muito menos porque os professores não se comprometeram, simplesmente porque eles não tinham acesso ao que nós ofertamos, porque muitas vezes a tecnologia não chegou para eles, porque eles moravam longe da escola, porque tudo parou, enfim, N razões. Não é uma questão de quem é o culpado, é uma questão da contingência, mas nós precisamos ajustar isso. Então, só recuperação, num período curto de aula, não deu conta. E para a matemática, no mundo todo, nós temos um contexto que é o contexto de que, por menor que tenha sido o período de distanciamento, por mais que as condições tenham funcionado no sentido dos professores terem tecnologia, as aulas terem continuado, os alunos terem tido acesso, as aprendizagens não ocorreram. Mesmo com alunos e professores com condições muito boas de tecnologia, teve redução de aprendizagem e redução muito importante. Então, nós não podemos só fazer períodos curtos de 6 meses, 1 ano, ações pontuais, como se nada houvesse. É preciso um esforço enorme, organizado, articulado, planejado de recomposição de aprendizagens. Quanto mais tempo esses alunos ficaram sem estudar, sem acesso, quanto mais para frente eles estão na escola, mais desafiador, mais necessário é fazer recomposição de aprendizagens. É isso que é a proposta do Avançar. O Avançar tem uma proposta para recomposição de aprendizagens de 4º ao 9º ano do fundamental. Ele prioriza aprendizagens essenciais, porque tudo nós não vamos conseguir fazer. Nós vamos ter que aplicar o princípio do desapega, né? Eu digo que é o princípio OLX, desapega, vamos ter que priorizar. Fizemos os mapas de foco, mas os mapas de foco deram um passo, ajudar a priorizar currículo, mas recomposição de aprendizagens é mais. Você precisa ter o currículo, precisa organizar os tempos, precisa organizar as atividades, precisa pensar uma ordem para essas atividades, e aí precisa começar por algum lugar. Nós estamos começando pelo 5º ano e pelo 9º ano. Por quê? 2 séries muito relevantes de viradas de ciclo. O 5º ano vira o ciclo dos anos iniciais para os anos finais do fundamental. O 9º ano vira o ciclo dos anos do fundamental para o ensino médio. O 5º ano, quando vira para o 6º, deixa de ter um professor só para ter vários professores. Você não tem a convivência com o professor que ensina matemática todos os dias, vai ter algumas aulas, você não fica com o mesmo professor por muito tempo, esse professor entra e sai da sua aula, é outra convivência, é outro ritmo. Então, precisamos fortalecer este aluno que vai ganhar uma virada, inclusive, na vida pessoal dele, porque ele vai deixar de ser criança para ir se transformando num pré-adolescente, num adolescente. Precisa ganhar ritmo de estudo, vai
ter que ter mais autonomia para estudar. A mesma coisa vai acontecer com o nono ano, que vai para o ensino médio, já com uma matemática com caráter mais científico. Então, esse cuidado importante. Além disso, temos aqui nesse ano SAEB. Não podemos desconsiderar isso na vida dos nossos estudantes e na vida do país. Quanto mais nós conseguirmos que os nossos alunos recomponham essa aprendizagem, melhor para a autoestima nossa, dos nossos estudantes, principalmente, e para que a gente possa ter uma análise por uma avaliação de escala tão importante, se a gente deu passos mais seguros na recomposição de aprendizagem e já podemos avançar, ou se nós ainda temos um caminho que precisa de muito esforço pela frente para que nós possamos apoiar ainda mais os estudantes, a nós mesmos, as nossas escolas e os nossos professores, porque, gente, é o futuro das pessoas que está em jogo, né? As pessoas são a maior riqueza que um país tem. Os nossos estudantes não são um problema, vocês já me ouviram falar muitas vezes sobre isso. Eles são a solução, e nós podemos ajudar muito. Então, toda a proposta que nós estamos fazendo é nesse sentido. Se nós voltarmos para a apresentação, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é que o material está organizado. Então, nós fizemos uma premissa para a escolha das habilidades, né? Nós voltamos para o mapa de foco e olhamos para cada um dos anos, desde o quarto até o nono, mas agora nós vamos falar um pouquinho mais de quinto e nono, porque o nono já está prontinho, está lá no site do Reúna. O time do Reúna já pode colocar aí para vocês o link onde vocês acham. O material está pronto, ele é gratuito, é só baixar no site do Instituto Reúna. Vocês podem usar. O do quinto ano, uma parte já está no site, a outra parte sobe amanhã. Mas o que é que nós fizemos? Nós retomamos os conceitos e procedimentos muito essenciais a partir das habilidades da base, que podem mobilizar as aprendizagens mais complexas de resolução de situações, problemas, para que eles aprendam aquilo que eles deveriam ter aprendido, o mais essencial que eles deveriam ter aprendido, de habilidades pregressas, as habilidades do ano, para preparar para as habilidades do ano seguinte. Então, aqui vocês estão vendo como é que nós organizamos os módulos. São 4 módulos para o nono ano e são 4 a 8 semanas para o trabalho de quinto ano. As habilidades que vocês estão vendo em amarelinha são habilidades do sexto ano. Então, às vezes, a gente volta até o sexto ano. A Cris vai mostrar isso um pouquinho, para fazer, por exemplo, uma retomada de conceitos algébricos, e depois a gente vai subindo, passa por algumas coisas do sétimo ano, até chegar no nono ano, para garantir que ele vá mais fortalecido para a primeira série do ensino médio. Outra coisa que é importante, por que também a gente volta? Porque o SAEB, ele não avalia apenas, os descritores do SAEB não dizem respeito apenas às habilidades do nono ano. Os descritores do SAEB avaliam a etapa. Então, eles avaliam coisas do quinto ano, do sexto ano, do sétimo ano, do oitavo ano e do nono ano, especialmente do sexto ao nono. Isso também, nós olhamos também para os descritores do SAEB e voltamos um pouquinho para poder fazer com que os alunos aprendessem aquilo que eventualmente eles ainda não tivessem aprendido, para poder aprender bem as coisas do nono ano, mas também para eles poderem fazer uma recomposição de aprendizagens um pouquinho mais aprofundada do ciclo de sexto ao nono. Kátia, mas nós já estamos em agosto e vocês fizeram 4 módulos de 8 semanas cada um. Então, provavelmente, vocês previram um trabalho começando lá no primeiro semestre. Sim,
porque nós estamos pensando essa estrutura para todos os anos. Ah, mas então agora que eu estou em agosto, como é que eu vou fazer? O material tem uma descrição, síntese de cada um dos módulos, né? Então, você pode olhar lá e ter uma avaliação diagnóstica do seu aluno. E aí você vai ver, por exemplo, lá no módulo 2, está trabalhando mais números inteiros, números negativos. Eu estou com um grupo de alunos aqui que está com dificuldade com números negativos no 9º ano, no 8º ano, no 6º ano, no 7º ano. Então, não precisa você trabalhar só para o 9º ano, se você quiser, aproveite, já trabalhe agora. Então, você pega as atividades daquele conjunto de habilidades que fala de números negativos e trabalha com aqueles alunos que estão precisando recompor aquele conhecimento. Nossa, quando eu olho o módulo 2, ele está na medida para agosto e setembro para os meus alunos. Então, trabalho o módulo 2 inteiro. Kátia, no ponto que eu estou, o módulo 3 caberia perfeito aqui para os meus estudantes. Então, trabalho o módulo 3 inteiro. Sugestão, o módulo 4 está muito, tanto as 4 últimas semanas do 5º ano, quanto o módulo 4 do 9º ano, eles estão muito previstos para fazer o fechamento do ciclo, que é garantir aprendizagens muito essenciais do 5º ano ou do 9º ano para a etapa seguinte. Então, o módulo 4 e as últimas 4 semanas do 5º ano, módulo 4, desculpem, do 9º ano, e as últimas 4 semanas do 5º ano são para fechar o ciclo, para fechar o ano, e o aluno está muito bem preparado para fazer a série seguinte. Pode passar, Mari? O que é que o Avançar oferece? Ele oferece um escopo sequência que tem as habilidades priorizadas, as unidades temáticas. Então, vocês vão encontrar para o 9º ano números, vão encontrar álgebra, vão encontrar grandezas e medidas, vão encontrar geometria e vão encontrar estatística e probabilidade. O que vamos encontrar no 5º ano? As mesmas unidades temáticas, com uma diferença. A álgebra vai estar contida em números e operações. Que mais que vão encontrar no escopo sequência? As expectativas de aprendizagem, porque a habilidade é uma coisa muito grande. Nós decompusemos, e acho que vale ver, Cris vai falar um pouquinho disso, mas vale ver a live de ontem, da Inês, que ela explica muito isso. A habilidade é uma coisa muito grande. Então, nós decompusemos a habilidade em expectativas de aprendizagem, que são coisas um pouquinho menores, que distribuem a aprendizagem em semanas e aulas, né? E nos módulos que estão organizados em 4 módulos, com 8 semanas letivas, com 4 aulas em cada semana. Kátia, mas a minha escola tem 5. Ótimo. A minha escola tem 7. Maravilha. Kátia, mas a minha escola tem 5, mas eu queria fazer uma coisa minha. Está previsto isso lá. Inclusive, na nossa própria, no próprio escopo sequência, tem planejado, de tempos em tempos, uma aula livre, ou 2 aulas livres, que é justamente para poder fazer ajustes, incluir coisas que sejam importantes para vocês. Outra coisa que acontece, no planejamento, também já tem uma previsão de paradas para avaliação. O que tem nessa avaliação? Sugestões de questões que são do SAEB, são questões abertas, são questões diversas que você pode fazer uma pequena avaliação, tem paradas de autoavaliação, para os estudantes poderem também avaliar, eles mesmos contarem para vocês o que eles sabem, que dúvidas eles têm, e a gente poder planejar o que fazer a partir da avaliação. Tem um material do professor com orientações aula a aula, com sugestões de como organizar. Nós fizemos uma curadoria
de planos de aula da nova escola, nos 4 módulos. Então, a gente diz assim, para essa expectativa de aprendizagem, para essa habilidade, esses planos de aula aqui vão te ajudar muito. Se você usar nessa ordem, a gente está aqui garantindo que a recomposição das aprendizagens aconteça. Tem um conjunto de estudos orientados, que é uma espécie de tarefa de casa, mas com atividade de resolução de problemas, com sugestões de como é que ele aprende a estudar, com sugestões de como ele se concentra, com sugestões de cálculo mental para ele ganhar um pouquinho de agilidade de cálculo. Então, a gente ensina ele a estudar tabuada, ganhar um pouquinho de fluência para resolver equações. A Cris vai mostrar um pouquinho como é que funciona isso, para ele desenvolver autoestima, autoconfiança. Então, a gente trabalha um pouco essa questão do desenvolvimento das competências socioemocionais, justamente porque para o 5º ano, para o 9º ano, muito importante ele ir desenvolvendo essa autogestão, essa autoconfiança. A Marinês ontem falava isso muito na live, né? A gente sai de uma matemática que a visão é errar é ruim, fracassar é a marca da matemática, para você ir trocando por autoconfiança, autogestão, com todo esse processo de fazer o aluno e nós mesmos acreditarmos que isso é possível, que vale a pena e que é bom aprender. E aí tem uma série de materiais complementares para coordenadores pedagógicos, para nós mesmos, professores, nos organizarmos na aula, tem essas lives, vem aí um conjunto de pequenos vídeos que estamos preparando. Também estamos preparando umas trilhas formativas que já vão estar prontas para vocês poderem usar e aprender junto conosco nesse processo. Podemos passar, Mari? Eu queria só trazer uma coisa que é muito novidade nesse material, porque nós não estamos, especialmente nós que trabalhamos com matemática nas diferentes séries, não é tão comum. Nós já ouvimos muito falar em planejamento reverso, mas fazemos pouco uso de planejamento reverso e menos ainda de escopo sequência. Eu vou pedir, Mari, que se você... Gente, eu estou falando Mari, que é o nosso anjo da guarda que está aqui cuidando de nos ajudar com a apresentação. Isso, pôr em tela cheia. O escopo sequência, eu acho que talvez seja uma das maiores novidades desse material, que nada mais é do que uma visão organizada do que a gente deve ensinar, como a gente está trazendo uma proposta de como ensinar, uma organização no tempo, com uma visão clara daquilo que o aluno deve aprender. Então, na verdade, é um planejamento que a gente diz assim, nessa semana, se espera que o aluno aprenda isso. Da onde a gente tirou isso? Da Base Nacional Comum Curricular priorizada dos mapas de foco, que dialoga com os currículos de vocês. Então, não vai ser contra o seu currículo, só vai estar organizado ali numa ordem priorizada e cuidando de 2 coisas. As habilidades pregressas, que a gente costuma, às vezes, chamar de pré-requisito, e os conhecimentos priorizados do ano. São todas as pregressas? Não, as mais importantes para aprender, os mais importantes desse ano. E tem 2 visões, o que eu quero ensinar e o que eu quero que ele aprenda. Mas precisa ter tempo. Então, a gente usou os conhecimentos de neurociência, os conhecimentos de didática da matemática, os conhecimentos, enfim, de tudo que a gente sabe, né, de epistemologia, de didática, para fazer um mapa de navegação. Sabe, é muito comum a gente fazer uma avaliação diagnóstica e dizer, nossa, que difícil, tem muita coisa que ele não sabe, como é que eu vou organizar isso tudo? Nós estamos fazendo uma sugestão dessa organização para vocês navegarem. Então, a gente fez uma proposta para ajudar a gestão do tempo, a gestão da aula e a gestão da aprendizagem. E por que a gente optou por esse instrumento, gente? Porque aqui, do lado de cá,
tem um bando de professor. A gente sabe como é difícil o tempo do professor. A gente sabe como é difícil organizar didaticamente. Como é que a gente faz essa engenharia acontecer? Como é que a gente junta tudo que ouve? Porque a gente ouve assim, tem que fazer resolução de problemas, tem que fazer planejamento reverso, tem que usar jogo, tem que fazer sei lá o quê, tem que priorizar a aprendizagem. E nós somos uma pessoa só com um monte de classe para dar conta. Então, é uma proposta de ajuda. Qual é a nossa sugestão? Usa para você dar uma chance para a gente, inclusive, de te ajudar, para você dar uma chance de conhecer essa organização que nós fizemos, para você dar uma chance de dizer para nós, olha, isso aqui funcionou mais, isso aqui funcionou menos. Por que planos de aula de nova escola? Porque o time do Reúna e o time do Matema que nos ajudaram a fazer, ajudou a fazer planos de aula, um material super organizado, alinhado com a base, que muita gente conhece. E no lugar da gente dizer usa esse, usa aquele, nós priorizamos e sugerimos uma ordem, né? Uma ordem lógica, porque aprender exige uma organização lógica. Kátia, posso fazer outra ordem? Sempre deve, pode, gente. Essa é a autonomia de vocês. Mas se vocês puderem dar um voto de confiança ao que a gente fez, vocês vão ver que essa engenharia didática ela está prevista para otimizar tempo, gestão da sala, gestão da aprendizagem, avaliação e, principalmente, acelerar esse processo didático mesmo, né? O tempo de trabalho de vocês. Pode passar, e aí vocês têm um exemplo. Nós estamos, eu sei que é pequenininho, porque é uma limitação da ferramenta de live que nós estamos usando, mas o time do Reúna já deve estar aí compartilhando com vocês a apresentação para vocês olharem, e aí é só para vocês terem uma ideia de como é que nós fizemos. Então, tem a unidade temática, que aqui é a geometria, qual é o objeto de conhecimento, aqui no caso, é classificação de triângulos, qual é a habilidade da base que está aí, a descrição da habilidade, igualzinha, ela está na base. Quais são as expectativas de aprendizagem, que é aquilo que eu falei da habilidade descrita. Depois, um resumo do que a gente pensou em quantas aulas. Aí tem os planos de aula, vai ter os descritores do SAEB, e está tudo sugerido, organizado nessa engenharia didática que eu falei para vocês, nessa ordem, para vocês fazerem com seus alunos e terem um apoio efetivo e não com qualquer desejo de perda de autonomia. Gente, ninguém tira a autonomia que a gente tem. No máximo, a gente estende a mão, oferece essa ajuda para poder, de verdade, apoiar o trabalho de vocês lá na sala de aula. E aí, eu vou parando por aqui, por enquanto, para já passar a palavra para a Cris, que vai falar, então, para nós de álgebra. Cris, bem-vinda, a palavra é sua, siga aí, nós estamos muito esperançosos de aprender com você. Um grupo enorme de professores, né, e a intenção aqui é fazer uma grande troca. Então, vou pedir aqui para a Mari colocar a apresentação, que vai guiar aí um pouquinho da nossa fala, né, para falar, então, acho que é o próximo, Mari. Isso. Eu queria começar essa fala com vocês esclarecendo ou discutindo um pouco o sentido, né, da álgebra, em especial aí a novidade de termos álgebra agora também nos anos iniciais, né? O que é que significa o desenvolver o pensamento algébrico? Quando a gente fala em desenvolver o pensamento algébrico, né, isso significa trabalhar com foco em 3 grandes habilidades, vamos chamar assim, né? É preciso garantir
a observação de padrão, a análise das regularidades, né, a partir da observação desse padrão, e a importância, então, de deduzir e generalizar. Quando eu promovo o desenvolvimento do pensamento algébrico, estas 3 ações precisam estar presentes no trabalho que eu desenvolvo ou penso na sala de aula o tempo inteiro. O que a gente vê, de modo geral, é que a gente não consegue chegar com os alunos à generalização, né? E aí a gente se pergunta como a gente pode estar numa situação onde a gente não chega a discutir, a generalizar os processos, as regularidades, a percepção desses padrões, se a álgebra é essencialmente aí uma linguagem cuja função é expressar generalidades, né? Como a gente pode, portanto, desenvolver o pensamento algébrico, pensando aí nessas 3 habilidades, ações, desde as séries iniciais, como é que a gente pode promover o desenvolvimento desse pensar lá desde as séries iniciais? A gente ainda se pergunta, né? Então, por que a base trouxe para os anos iniciais aí essa nova temática? Será que a gente vai começar a trazer as letras agora lá para os anos iniciais? Quem já conhece um pouquinho do material do Avançar, que já teve a possibilidade de olhar um pouquinho para ele também, vai entender um pouco por que a gente também tem insistido ao longo aí do desenvolvimento do trabalho nos anos finais, um olhar também para a aritmética, né? Quais são os focos, como isso se relaciona, então, aí com a álgebra? E aí eu queria propor, então, que para a gente iniciar essa discussão de como a gente desenvolve esse pensamento, a partir de como e com que parâmetros, eu vou propor que a gente faça um movimento ou uma reflexão de como a aritmética vai se relacionando com a álgebra e de que modo nós vamos desenvolvendo este pensar ao longo da escolaridade, ao longo da jornada dos estudantes no ensino fundamental. Então, Mari, por favor, isso, muito obrigada. Vamos pensar um pouquinho quando a gente se depara com uma operação como essa, né? 3 vezes 40. Como é que nós comumente resolvemos esse tipo de operação? Né? Então, de modo geral, a gente pensa, 3 vezes 4, 12, então, agora 3 vezes 40 é 120. O que é que está por trás deste pensamento quando a gente organiza ou responde a um problema, a uma operação, ao resultado, né, aqui, ao produto que foi proposto? Então, de modo geral, o que a gente está fazendo quando nós fazemos 3 vezes 40 é igual a 120 é pensar que eu tenho 3 vezes esse 40, eu decomponho em 4 vezes 10, então eu tenho 3 vezes 4 vezes 10, portanto, eu associo 3 vezes 4 e multiplico, então, por 10. Se 3 vezes 4 é 12, então 12 vezes 10 é, portanto, 120. Então, eu explicito uma forma de pensar usando, portanto, uma propriedade da aritmética para resolver esse tipo de cálculo. Eu também poderia pensar, 3 vezes 40 é 3 vezes 4 vezes 10, e aí eu posso também fazer uma distributiva aqui, 3 vezes 4, 12, né? 3 vezes 10, 30, e aí eu somo, obviamente, ali também. Ficou aqui
3 vezes 4, 3 vezes 30, e aí eu obtenho também ali, teve um erro ali na digitação, no resultado. Então, quando eu faço essa ação, né, de pensar como é que eu uso a propriedade apoiada na operação, eu vou fazendo isso para alguns casos. Eu vejo que eu posso fazer isso para 4 vezes 60, eu posso fazer isso para 7 vezes 70, eu posso usar a mesma propriedade para pensar como seria para 3 vezes 45. Então também posso fazer, né, 3 vezes 5 mais 3 vezes 40. Então, à medida em que a gente vai pensando na aritmética, pensando nas propriedades e relacionando, fazendo essas relações ao resolver um problema da aritmética, eu estou trazendo a força, né, do pensamento, das propriedades que embasam este pensamento algébrico. Eu vou generalizar este modo de pensar, este modo de fazer, né, para outros modos, né, de resolver, então, diferentes multiplicações. Então, ao olhar para os números, compreendendo os próprios sistemas de numeração decimal, né, que embasa, portanto, as possibilidades de eu fazer uma associativa, de eu fazer uma comutativa, de observar estas propriedades, né, eu vou também apoiando o desenvolvimento desse pensar algébrico. E aí um alerta importante para a gente é que não se trata de ensinar o nome da propriedade. Então, nós não estamos preocupados nesse momento, né, em estar nomeando o que é uma propriedade associativa, o que é uma propriedade multiplicativa, distributiva, desculpa, mas sim aprendê-la em uso, aprender investigando, aprender observando que tem um padrão e uma regularidade e utilizando, né, de acordo com o contexto que eu estou imerso naquele momento, né? Então, aqui, o que é preciso fazer para que eu migre do pensamento mero aritmético para o desenvolvimento do pensamento algébrico? É justamente pensar, né, no padrão, entender a regularidade e generalizar para outras situações. Então, quando a gente fala de trazer a álgebra já para um olhar para os anos iniciais, é fazer esse movimento mais reflexivo em relação ao trabalho com as operações. É organizar o ensino de um modo intencional para desenvolver a observação de padrão e irregularidades, né? Apoiado na estrutura do nosso sistema de numeração, na análise de relações entre números e operações, para que essas habilidades cognitivas, né, que denominamos aí de raciocínio algébrico, sejam de fato iniciadas ali. Então, enquanto a gente permite ao aluno ser mais eficiente, ter mais flexibilidades, possibilidades e oportunidades de pensar a aritmética, ele vai também se apropriando de uma forma de pensar, né? De um conhecimento que vai apoiá-lo mais tarde a aprender a álgebra mais formal, que ele vai estudar, portanto, nas séries mais altas aí. Então, para além de ter um melhor conhecimento sobre as operações, Maria, acho que pode passar por gentileza, né?
ele vai também entender as relações existentes entre essas operações. Quer dizer, ele vai ganhar uma ferramenta de cálculo potente e ainda poder tomar decisões sobre os melhores procedimentos, pensando ali no trabalho com a álgebra. Então, olhando, por exemplo, aqui eu trouxe um exemplo, só para a gente também, de novo, a Kátia falou, vai ficar pequenininho, mas uma das ações que nós fomos organizando ao longo do trabalho no Avançar foi olhar para a potência do trabalho com aritmética, para ir desenvolvendo esse pensamento algébrico como uma estrutura importante para o trabalho da álgebra formal. Então, nos estudos orientados, por exemplo, eu trouxe aqui um modelo de proposta, né? Então, os estudos orientados são momentos específicos, né, semanais, onde os alunos realizarão alguns chamados desafios, e esses desafios estão focados tanto no trabalho de resolução de problemas, como a professora Maria Inês trouxe ontem, mas também num trabalho voltado a olhar o cálculo pensado, o cálculo refletido, o cálculo mental. E neste caso, por exemplo, nós vamos trabalhar justamente este movimento com a multiplicação, e vocês vão ver também que nos estudos orientados a gente vai fazer o mesmo movimento com a divisão. Então, eu mostro um modo de fazer, eu mostro um outro modo de fazer, a gente discute esses modos de fazer e eu coloco o aluno em ação para pensar sobre esse processo. Ao mesmo tempo que ele pensa, eu vou garantindo que ele generalize esse processo e vamos trabalhando com foco no desenvolvimento, então, deste tipo de pensar. Pode passar, então. O que a gente está dizendo aqui? Eu estou dizendo que, ao fazer este trabalho, que deve ter início lá nos anos iniciais, né? Então, quando vocês tiverem acesso no próximo ano, está ficando maravilhoso o material de quarto ano, a gente já tem um olhar para a álgebra. No material agora do quinto ano, nesse intensivo do quinto ano, a gente já traz, né, um olhar para a aritmética desta maneira mais reflexiva. Então, ao fazer um trabalho desta natureza, eu também vou fazer um trabalho preventivo, ou seja, eu vou evitando aqueles clássicos erros, né, que nós conhecemos, sabemos, e todo professor aqui de anos finais já teve a possibilidade, né, de analisar esses tipos de erros dos alunos na álgebra nos anos finais. Por quê? Porque a álgebra se apoia, né, nas operações da aritmética. Portanto, ao fazer um trabalho reflexivo a respeito desta ação, né, com a aritmética, eu vou ter, então, melhores resultados, vamos dizer assim, evitar determinados tipos de erros que a gente comumente vê no ensino fundamental dos anos finais. Então, além da gente ter todos aqueles ganhos que eu falei, né? O estudante vai ganhando uma ferramenta mais poderosa, maior entendimento das operações e das relações entre elas, e, ao mesmo tempo, desenvolvendo um pensar, desde que a gente garanta o trabalho da observação do padrão, da análise da regularidade e garanta, portanto, a generalização. Então, é comum que a gente... comum não é comum que a gente faça essa discussão com esta propriedade junto com os alunos ali, tudo bem? Então, o trabalho voltado para a reflexão aqui, ela é muito importante. Um outro foco que eu queria trazer para essa discussão do desenvolvimento do pensar algébrico e de como ele se inicia nos anos se inicia lá no fundamental, nos anos iniciais,
e vai sendo trazido ao longo do trabalho, pode passar, Mari, por favor, é o trabalho com a igualdade, é o trabalho voltado para pensar a igualdade como equivalência, né? Então, por exemplo, quando eu proponho aos estudantes uma resolução de um problema como esse, comprei 4 caixas de brigadeiros com 8 brigadeiros em cada uma e 5 brigadeiros avulsos. Quantos brigadeiros eu comprei? É comum a gente observar uma resolução desta natureza, não é mesmo? Olha, comprei então 4 vezes 8 brigadeiros, igual a 32, mais 5, igual a 37, foram comprados, portanto, 37 brigadeiros. O que tem de certo e o que tem de errado nessa resolução? Vamos lá, o que tem de certo e o que tem de errado nessa solução? Digam aí, o que é que está certo e o que é que está errado aqui? Como é que a gente vê isso quando a gente propõe algo desta natureza para os nossos estudantes? O que é que está certo e o que é que está errado aqui? Então, vejam, não vai dar para a gente discutir um pouquinho, então vou passar aqui. Vai lá, Mari, no próximo. Vejam, portanto, né, que o resultado obtido, 37 brigadeiros, é um resultado correto. Porém, a gente tem uma grande questão do olhar para o sinal da igualdade, né? Então, o sinal da igualdade é sempre visto pelo estudante, ele é lido da esquerda para a direita, e ele vai criando a concepção e a ideia de que o que está à direita é uma síntese em relação à escrita realizada no primeiro membro. Então, a conclusão, né, é como se eu tivesse ali a conclusão de uma operação. E não é visto como uma equivalência entre valores nos dois lados da igualdade. Portanto, se ele visse isso, essa escrita, né, ela não está correta. Porque 4 vezes 8 é diferente de 32 mais 5. Porque 4 vezes 8 é diferente de 37. Então, vejam que o trabalho com a igualdade precisa ser algo discutido e trabalhado com os estudantes desde os anos iniciais até o final das séries, de modo que a gente possa também, como professor, e se acostumando a utilizar não só 4 mais 2 é igual a 7, né? Mas 4 mais 2 igual a 6, ou 6 é igual a 4 mais 2. 4 mais um número é igual a 6. E aí, qual número é esse? 7 é igual a 3 mais um número. Que número é esse? Então, trabalhar ou 4 mais alguma coisa é igual a alguma coisa mais 5. Então, como é que eu descubro esses números para manter esta igualdade? Esta discussão, este trabalho, este olhar frente à igualdade é extremamente importante, porque nós sabemos o quanto na álgebra formal, se essas discussões, se esse olhar para a igualdade não tiver bem consolidado, discutido e trabalhado, o quanto fica complexo os alunos compreenderem, por exemplo, a organização, o trabalho voltado para uma equação. Então, a intenção e aí é perceber essas regularidades, discutir um pouco essas possibilidades, para que a gente possa ir avançando um pouco no trabalho rumo ao desenvolvimento do pensamento algébrico. E aí eu queria trazer aqui
uma coisa bem importante para a gente, né, é pensar que ao longo do trabalho do ensino fundamental, anos iniciais, eu vou trabalhando com a álgebra rumo ao desenvolvimento de um pensar algébrico ali, mas as minhas, né, os resultados, né, que se espera na aritmética é sempre uma resposta numérica, né? A álgebra, ela já vai trazer, então, portanto, ali uma grande diferenciação é que ela vai servir para generalizar, né, uma classe de problemas que tem uma mesma estrutura. Então, vamos passar para a próxima, para eu não me alongar tanto aqui, que eu estou preocupada um pouquinho com o nosso horário. Quando a gente pensa a álgebra nos anos iniciais, então, de modo geral, o que é que a gente traz, né, para o trabalho da sala de aula? Então, de modo geral, nós iniciamos a álgebra pelo trabalho com a organização das estruturas, então, no caso, na verdade, no trabalho voltado com a técnica, a resolução de uma equação de primeiro grau, depois um foco com sistema de equação, depois um foco com sistema com equação de segundo grau, para depois trabalhar um pouco mais a ideia de função, por exemplo, né? Mas qual é o cerne, o olhar, o foco que eu preciso dar e trazer quando eu estou trabalhando a álgebra como uma poderosa ferramenta que me permite desenvolver e ampliar uma forma de pensar que contribui para o meu letramento matemático? É eu perceber que eu tenho em mãos, né, um processo geral para resolver problemas. Então, ao invés de eu resolver simplesmente x mais 2x igual a 36, eu vou perceber que o problema, o irmão de Ana tem o dobro da idade dele. Juntos, os dois têm 36. Qual é a idade de cada um deles? Né? Eu vou percebendo que ao resolver este problema, ao generalizar, organizar esta escrita que representa este problema, eu tenho aqui uma ferramenta que me permite resolver outros problemas desta natureza. Então, por exemplo, comprei um doce de leite e um pote de geleia por R$ 36. O pote custou o dobro do preço do doce de leite, né? E aí a gente pergunta, então, qual foi o preço, então, de cada um dos produtos? A soma de dois números é 36. Um deles é o dobro do outro. Quais são esses números? Quer dizer, eu preciso perceber na álgebra uma ferramenta potente e importante que me leva a resolver uma série de problemas, né, de mesma natureza, de mesma estrutura. Então, de modo geral, as grandes ações do trabalho precisam trazer esta vertente. Por quê? Pode passar. Quando a gente... Pode passar, Mari. Isso. Quando a gente fala de desenvolver, né, na escola um trabalho com a álgebra, quase sempre a gente está focando o trabalho no olhar dos procedimentos para resolver problemas. Então, estou falando agora, quando a gente entra com a álgebra, né, aqui mais formalizada, né, que se constitui, portanto, um trabalho de olhar a variável sendo uma incógnita ou uma constante. De modo geral, este acaba sendo o grande foco do trabalho da álgebra, enquanto nós temos que olhar a álgebra em mais ideias e concepções para que, de fato, eu possa desenvolver a potência do pensamento algébrico.
Então, poucas vezes a gente vai fazendo um trabalho de olhar para a álgebra do ponto de vista da aritmética generalizada. A variável expressando, portanto, uma generalização. Então, ora, se eu já começo a discutir a percepção de padrões, as regularidades, e eu posso começar a generalizar, né, esse padrão, mas como eu generalizo isso? Utilizando recursos da própria álgebra. Eu ainda tenho a álgebra focada em trabalhar o estudo de relações, onde a variável aqui assume o papel mesmo, propriamente dito, de variável, né? A gente diz aqui a variável varia, ela é um argumento ou ela é um parâmetro. Esta é, né, o modo mais natural, que é quando a gente estuda função com os alunos, de se iniciar, de se generalizar, pensar um padrão, né, relacionar, fazer trabalho, então, voltado aí para o pensamento algébrico. O estudo de relações é muito potente para a gente fazer isso ao longo do trabalho, assim como desenvolver também aquela parte mais dura da álgebra, a parte gramatical, vamos chamar assim, da álgebra, que é a álgebra como estudo de estruturas. Tem momentos que a variável ela é simplesmente um símbolo arbitrário no papel. Então, ela não é uma incógnita, ela não é uma variável que expressa a relação entre duas grandezas, nem que expressa uma generalização, mas ela é uma marca no papel, né? Quantas vezes a gente não pede para os meninos simplesmente simplifique a expressão 2x mais 3x mais 20 menos 4 e a gente tem lá x igual a 2. Por que isso acontece? Né? Porque o foco, o olhar do estudante está sobre olhar a álgebra do ponto de vista de conceber a variável como incógnita, né? E ainda com algumas questões relacionadas a manipulação possível dessas estruturas. Então, quando a gente olha para o cenário da álgebra, ele é desafiador, ele precisa ser cuidado todo ano, ao longo de todo o ano também, né? Então, se eu trabalho a álgebra no sexto ano, ela não precisa ficar num único momento, num único bimestre, para que depois de um ano, lá no primeiro bimestre do próximo ano, eu vou trabalhar novamente com a álgebra. A intenção, então, portanto, é trabalhar com estas 4, né, ideias e concepções, de modo, né, que a gente possa fazer, contemplar aí o uso da linguagem em diferentes concepções, mostrar essas conexões e essas distinções existentes entre essas diferentes ideias, para que os alunos possam ir compreendendo o significado que a letra assume em cada um dos problemas que se colocam. Então, como é que a gente foi organizando, e aí pode passar para a gente ir finalizando aqui um pouquinho isso, no avançar um pouco esse trabalho. Vocês vão ver que logo que se inicia um olhar para a álgebra, além do que vamos trazendo no trabalho com os planos de aula, né, da nova escola, selecionados numa ordem que eu vou apresentar para vocês aqui, os problemas que se colocam são problemas que iniciam com a ideia de função, com a ideia de relação entre duas grandezas. Então, a gente vai começar a discutir e trabalhar, fazer o estudo, trazendo esta ideia e esta potência para a letra como uma variável. Então, aqui, depois vocês vão poder olhar mais o exemplo mais claramente. Então, aqui é o problema dos trens, ali é o problema da hora paga para cada uma das horas de um trabalhador em função do tempo que ele trabalha. Pode passar
para a gente fechar aqui. Então, quando a gente olha a álgebra no 9º ano, vocês verificarão que no módulo 1, o grande foco está trazer o olhar para a aritmética, para o trabalho com os números e operações. Em que perspectiva? Naquela perspectiva que eu trouxe para vocês inicialmente, de fazer um trabalho mais reflexivo sobre essas operações, sobre suas propriedades e usos, para que a gente possa perceber regularidades, analisar e então generalizar. Então, aqui, vocês olhem nas expectativas, operar com os algoritmos, identificar a resposta para determinado problema, resolver esses problemas, e aí vocês estão vendo que a gente também foi fazendo esse cruzamento com as necessidades e trazidas pelo SAEB. Quais são os descritores que também se relacionam com este tipo de proposta? Pode passar, Mari. No módulo 2, a gente avança, né? Então, no módulo 2, a gente já vai trabalhar o conceito de variável. Veja que eu disse para vocês, a gente vai começar aqui, para modelar a relação entre duas grandezas, conhecer as expressões básicas que vão envolver expressões algébricas como a variável e calcular valor numérico de uma expressão algébrica, que tem relação com o descritor 30 do SAEB. Então, quando a gente pensou o escopo sequência e delineou um percurso, a gente foi olhando para as ideias da álgebra e para um percurso que pudesse, portanto, contemplar essas diferentes formas, né, de pensar e também relacionando com o SAEB. No módulo 3, pode passar, a gente já dá um zoom, então, aqui no olhar da álgebra como resolução de problemas. E aí, portanto, identificar os problemas cuja resolução, né, seja por uma equação de primeiro grau, que é o descritor 33, usar as propriedades da igualdade para resolver equação de primeiro grau, modelar problemas para resolver equação de primeiro grau, compreender o significado de sistema, representar um sistema por retas no plano, resolver sistemas por diferentes estratégias e utilizar os sistemas para modelar problemas em diferentes contextos. Então, aqui a gente traz a força do descritor 34 e 35, e aí eu saio da álgebra aritmetizada, da álgebra como relação entre estruturas, e já entro na álgebra como resolução de problemas. E, por fim, no módulo 4, a gente traz, pode passar no próximo, aqui só tem quais são, a gente traz o estudo, né, de proporcionalidade, então, de novo, a relação entre duas grandezas, e também o trabalho com a fatoração, e aí a gente entra na aritmética como manipulação de estruturas, que está focada no SAEB, nos descritores 25 e 26, e entramos, portanto, então, no trabalho com a equação de segundo grau. Então, vejam que há uma lógica pensada, né, dentro de um trabalho voltado para o desenvolvimento e a potência, portanto, do pensamento algébrico ao longo deste percurso. Fechado seu áudio, Kátia. Acho que o pessoal fechou e eu não percebi. Bom, primeiro queria dizer, Cris, que estamos aí com 800 pessoas acompanhando a gente, do Rio Grande, de norte a sul do país. Essa é a coisa mais legal, né? Então, Maranhão, Piauí, Amazonas, Goiás, Pernambuco, Mato Grosso, Sergipe, Alagoas, Goiânia, Paraíba,
Rio Grande do Sul, São Paulo, muito bom, que bom estar com vocês aqui. Eu queria comentar algumas coisas assim que são mais gerais, dizer para vocês que algumas pessoas voltaram a trazer questões sobre a relação com ensino para estudantes que não são leitores. A gente vai tratar especificamente, vou organizar uma live sobre essa questão, inclusive trazendo também junto alguém de língua portuguesa que possa, em matemática, para a gente fazer junto. Tem várias estratégias, né? Hoje o nosso foco não é esse, mas fica aqui o nosso compromisso de trabalhar isso. Tem algumas pessoas que são de EJA, sugestão, podem usar esse material também lá, mas eu queria dar uma sugestão específica para a educação de jovens e adultos. O Instituto Reúna fez, junto com a Fundação Roberto Marinho, matrizes para a educação de jovens e adultos, específicas para a educação de jovens e adultos. É um conjunto bem robusto de sugestões, e no site da Fundação Roberto, está no nosso site, vocês podem acessar lá. Inclusive queria pedir, Vinícius, que está aí nos ajudando, acompanhando o chat, se você puder pôr o link das matrizes, mas também no site da Fundação Roberto Marinho tem outros materiais que eles fizeram especificamente para a educação de jovens e adultos, né? O nosso foco aqui é educação regular, o que não impede vocês de olharem o material que nós estamos propondo para recomposição e fazerem adaptações. Me parece que nós estamos também com um grupo de pessoas que tem classes multisseriadas. Por incrível que pareça, o que eu vou dizer para vocês é que o jeito como nós planejamos o escopo sequência, se vocês pensarem nas classes multisseriadas, vai ser possível trabalhar com as classes multisseriadas com esse material de recomposição de aprendizagens, inclusive porque a gente volta para o trabalho para habilidades pregressas, então vai ser possível trabalhar ensinando as turmas todas juntas. Deem uma olhada lá, olhem com esse olhar, e também o jeito como o material está organizado, é possível vocês dividirem as turmas por estações de trabalho e fazerem trabalhos por níveis de aprendizagem. Então, tem orientação também nos planos de aula da nova escola para fazer isso. Deem uma olhada lá. Alguns professores estão falando que precisa para recomposição de aprendizagem não só para o 5º e para o 9º. A gente sabe disso. Assistam a live de amanhã, porque a live de amanhã vai mostrar como é que o que nós já temos já ajuda a fazer recomposição de aprendizagem também para séries intermediárias, para o 4º ano, mas olha o que a Cris falou, né? Vem aí o material de 4º, de 6º, de 7º e de 8º. Eles estão um pouquinho diferentes, porque nós precisávamos escolher por onde começar, escolhemos apoiar vocês com o 5º e o 9º. A live de amanhã vai dar umas dicas, mas vem aí o resto do material. Alguns professores falaram da responsabilidade da família, Cris. Gente, a família, no máximo, pode ajudar trazendo os filhos para a escola. Eu gosto de contar uma história pessoal, né? Na minha casa não tinha livro. Eu estudei, quando as pessoas falam de escola sem banheiro, escola sem luz, escola na comunidade, escola com chão de terra, eu sei tudo sobre isso, porque foi uma escola dessas que eu estudei, né? E na minha casa não tinha livro. Ou comprava livro ou comprava comida. E a gente comia, mas não tinha livro. Como é que eu saí dessa escola e fui fazer doutorado na Universidade de São Paulo e depois fui ser secretária de educação básica, por causa da escola. A única coisa que a minha família fez foi garantir que eu fosse para a escola, né?
Eu tenho um pai querido, maravilhoso, mas ele é um pai que é quase um analfabeto funcional, tá certo? Meu pai estudou numa escola rural, multisseriada, eu nunca vi a minha família, pai e mãe, lendo jornal. Então, gente, a escola, o que é da escola, a família, o que é da família. O letramento matemático da população brasileira é muito baixo. Não esperem que a família dos seus estudantes vá ensinar álgebra para eles. Ninguém ensina o que não sabe. Quem ensina álgebra é a escola. A mensagem é esta, portanto, garantam as aulas, se esforcem bastante e organizem. Agora, Cris, acho que a pergunta que eu queria fazer, que não tem essa coisa assim, tão mais geral, né? É que eu acho que você trouxe uma perspectiva muito do ponto de vista dos estudos sobre pensamento algébrico, né? Então, você trouxe uma perspectiva que foi, olha, a álgebra tem uma origem nas contas, a álgebra tem uma origem nos números. Eu preciso aprender, né, um pouco mais do que fazer técnica, do que fazer cálculo, tem um jeito de fazer cálculo mental, de perceber o que se repete, que você chamou de regularidade, né, de padrão. Então, eu vou percebendo que toda vez que eu multiplico um número por zero, dá zero, multiplico outro número por zero, dá zero, multiplico por... E aí eu percebo, ou então, toda vez que eu multiplico um número por 10, aumenta um zero. Toda vez que eu multiplico um número por 10, aumenta um zero. E eu percebo que tem um padrão, né? Toda vez que eu multiplico um número por 2, ele dá um número par. Aí eu percebo uma regularidade e concluo que todo número multiplicado por 2 dá um número par, eu generalizo, né? E mais para frente eu vou escrever isso na forma de 2 vezes um número é 2 vezes n, ou 2 vezes x, né? E aí você trouxe o papel da igualdade, mostrando que tudo que vai tem que voltar. Então, se eu escrevo que 2 mais 3 igual a 5, 5 igual a 2 mais 3, né? Aí você trouxe a importância de eu entender algumas propriedades. Por exemplo, eu entender que quando eu faço 12 vezes 3, eu estou fazendo 10 mais 2, e aí, vezes 3, portanto, 10 vezes 3, mais 2 vezes 3, e uma hora eu chego à ideia de que tem um número enorme de problemas que pode ser resolvido por uma mesma expressão matemática ou uma equação, né? Então, que a letra pode representar coisas diferentes, então, uma hora ela é um número escondido, porque a hora que eu acho o valor dela, então ela é uma incógnita, só que incógnita significa esse número escondido, uma outra hora ela vai mudando, e ela é uma variável, né? Mas, especialmente quando você trouxe aquela ideia da decomposição dos números, para estudar um pouco as propriedades das operações, e você disse, olha, eu não vou ficar nomeando, mas eu vou investigar, né? Alguém perguntou se a gente teria um exemplo prático de como é que a gente poderia fazer as crianças se interessarem por investigar formas diferentes de fazer cálculo e, portanto, a decomposição na multiplicação, né? Então, talvez você possa dar uma sugestão de um exemplo prático para interessar as crianças em fazerem esse tipo de investigação. E aí já vou pedir para você fazer essas considerações finais para a gente encerrar esse papo hoje e aí encaminhar para amanhã. Muito bom, Kátia. Acho que um exemplo prático que vem logo à cabeça, às vezes, quer fazer os meninos pensarem quanto é 3 vezes 15, né? Dá um quadriculado para eles, né? Dá um quadriculado 3 por 15 e discutam. Como é que eu posso recortar este quadriculado de diversos modos, compondo e decompondo o retângulo original, o quadrado
original dado? Como é que eu faço escritas multiplicativas para cada parte recortada? Como eu escrevo isso em matemática, né? Eu já vou aqui ter N possibilidades de pensar como eu faço 3 vezes 14, 4 vezes 14. Eu posso fazer 2 vezes 7 mais 2 vezes 7. Eu posso fazer 4 vezes 10 mais 4 vezes 7. Então, como é que eu vou trabalhando, né, de modo a trazer esse pensamento divergente, porque muitas vezes nós professores também só sabemos um único jeito de fazer. Muitas vezes nós também não damos a oportunidade das crianças investigarem e pensarem em diferentes soluções, em diferentes formas de representação. Então, material simples, um quadriculado, por exemplo, com um bom problema para eles, descubram diferentes formas de fazer 24. Desculpam diferentes formas de recortar este retângulo, montando o retângulo original e pensando nas escritas multiplicativas, que somadas vão dar o retângulo original. Então, por exemplo, uma atividade bem prática, né, possível da gente ir desenvolvendo, por exemplo, esse tipo de pensamento. Muito bom, Cris. E você não sabe que eu ainda levei um puxão de orelha, porque tem o pessoal do Pará. E eles estão dizendo, nós também estamos aqui. Pará, bem-vindo, que bom que vocês estão aqui. Bem-vindos, bem-vindos. Gente, se eu esqueci de alguém, a gente depois retoma. Olha, amanhã, nosso tema vai ser sobre planejamento, avaliação, como é que a gente mergulha nessa coisa toda de escopo sequência e traz isso para entender toda essa articulação em torno da recomposição de aprendizagens. A gente agradece muito a presença da Cris, a colaboração toda e toda essa animação. Ela já deu um spoiler que 4 anos está ficando incrível, a gente tem certeza que está mesmo, né, Cris? Todos os anos estão, na verdade. Também queria muito agradecer o time do Reúna, né? Vinícius, Mariana, Igor, que estão aqui com a gente organizando todo esse trabalho, o time do Gesto, que tem mobilizado as redes parceiras que já estão implementando o Avançar. Entrem no site do Reúna, baixem o material, depois publiquem nas redes sociais como é que está indo a implementação, o uso disso, mandem mensagem, fiquem conosco, voltem amanhã e hoje, uma boa noite, vamos descansar, porque a gente ainda tem quinta-feira para continuar essa conversa. Muito obrigada. Eu sou Cátia Smolli, CEO do Instituto Reúna, estou esperando vocês aqui para a gente conversar amanhã e encerrar esse ciclo das 3 lives dessa semana. Um abraço, gente, fiquem bem. Mas corre lá e baixa o material no site do Reúna, não perca! Tchau, gente. Obrigada pela oportunidade.